Boa noite, tudo bom? Começando aqui mais uma live do Mediador Empreendedor. Gente, já foram tantas, né? Muito contente de estar aqui hoje. Nós vamos hoje conversar com um querido, com um mediador bem experiente, um empreendedor da mediação. Ele, ele que é o Gelson Lieberman, ele é administrador de empresas pela PUC de São Paulo, pós-graduado em marketing. Deu uma caidinha aqui na energia. Ele é pós-graduado em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, pós-graduado em mediação, intervenções sistêmicas para a resolução de conflitos e disputas em diferentes contextos pela PUC de São Paulo. Atua em vários casos empresariais, familiares, cíveis. Atua no contexto empresarial, principalmente entre relações de franqueador e franqueado. Olha que interessante. É mediador tanto no Sejusc como mediador extrajudicial. É mediador no Fórum Regional de Pinheiros. Nossa, tá instável aqui a internet. Vou ver aqui o que é que eu faço. Então, como eu ia dizendo, ele é mediador no Fórum Regional de Pinheiros de São Paulo desde 2011. É mediador cadastrado em diversas plataformas online, palestrante e é membro colaborador no jornal da APMEC, que faz um trabalho maravilhoso de divulgação dos métodos autocompositivos no YouTube. Se você não conhece, vai lá conhecer. Boa noite a todos que estão entrando. Vou convidar aqui, deixa eu ver se eu coloco a internet ela tá instável. Deixa eu te convidar aqui ele para entrar, que ele já chegou. Tá chegando. Boa noite, Cíntia. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, querido. Tudo Tá bom? conseguindo? Tá bom aí? Tá conseguindo me ver aí, Rosane? Não, você não tá aparecendo pra gente, não. Espera aí, vamos ver o que eu vou fazer aqui para variar. Deixa eu ver aqui, vamos virar aqui. Agora acho que vai. Espera aí. Apareceu? Agora. Apareceu e saiu. Tá conseguindo aí? Agora acho que foi. Foi? Agora. Tudo bom? Olá, Rosane! Viajante? Que bom tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, uma honra. Não, a honra é minha. Eu acho que muitas pessoas não sabem a sua história e vai ser uma oportunidade da gente conhecer, né, um pouco da sua história, um pouco do que você faz, sobre também a TV APMEC, enfim, temos muitos assuntos hoje, vai ser bem interessante. Com certeza. Já estou na empreitada aí mais de 10 anos, uma década. Pois é, eu sei disso. Boa noite a todos que estão entrando. Eu queria dizer, se vocês tiverem alguma pergunta, né, durante a entrevista, podem ir fazendo, assim que tiver alguma oportunidade, eu vou perguntando, né, para o Gelson, tá bom? Podem ficar à vontade aqui, que a intenção dessas lives, né, do Mediador Empreendedor é justamente nós fazermos um bate-papo, tirar dúvidas, enfim, é nesse sentido. Então, para começar, vamos lá com a nossa pergunta que eu sempre faço, né, para os meus convidados, que é assim, como é que a mediação entrou aí na sua vida? Como é que você começou a empreender na mediação? Como foi esse início? Você sabe, Rosane, como eu estava vendo aqui, fazendo um histórico aqui da minha vida, né, para a gente trazer coisas novas, né?
Ah, Eu voltei lá no tempo, lá, ainda quando eu estava com meus irmãos ainda. Eu falei, eu vou falar umas coisas diferentes, porque eu sou o caçula de uma família, eu tenho mais dois irmãos, né? ah, E eles são mais velhos. ah. E o que acontece? Meu irmão sempre foi mais na linha da direita, né? Aí a minha irmã sempre foi mais na linha da esquerda. E Hum. aí eu vim em terceiro, então eu falei, poxa, essa coisa da mediação acho que eu já comecei já desde que eu nasci. Porque eu já Você ficou no convivia meio. na família, já convivia com posições assim bem antagônicas, né? Então aí eu falei, eu vou trazer isso daí já para. Então é tudo uma história. E na minha vida é muito interessante que as coisas foram acontecendo de tal forma que eu falo, puxa, eu acho que eu tenho que ser mediador, porque tudo foi indo de tal forma assim. Então eu comecei nisso aí. Depois, como a minha família sempre aqui foi de comércio, né? Eu sempre tive uma vida, vamos supor, desde pequeno, meu pai empresário, né? Sempre já tive aquela coisa do empreendedorismo, né? Sempre aquela. Maravilha. Aí eu acabei fazendo administração de empresas, né? E quando eu me formei, eu tive uma experiência internacional, que eu acabei indo morar um ano em Israel. Nossa, que E interessante. eu estudei lá na Universidade de Tel Aviv, eu fiquei num kibbutz, até acho que bacana trazer essas informações, e aí pensando nisso, eu falei, acabei num dos maiores conflitos mundiais, né? Que é aquela coisa árabe-israelense, né? É um grande conflito, né? Também. Uhum. Eu convivi lá na, e você sabe que naquela época que eu nem pensava que era mediador, como eu fiquei na Universidade de Tel Aviv, tem muitos trabalhos lá em Israel de integração entre palestinos e judeus, né? E, Sim. e na própria Universidade de Tel Aviv eu fiquei tipo numa república lá de estudantes na época, e eu acabei morando junto com um árabe israelense, que Olha. as pessoas muitas vezes não sabem que tem muitos árabes que eles têm passaporte israelense e tudo, eles têm até direito a ter uma vida normal, tipo, não é nada segregado, tipo, então ele tem os mesmos direitos que o judeu israelense, né? Uhum. E eu tive a oportunidade de morar com esse árabe israelense, e no final da minha experiência também eu tive a oportunidade de viver com judeus etíopes. Não sei se você ouviu falar sobre isso também, que foi. Não, não. Porque tem, pela Torá, pela Bíblia, se você estudar no Velho Testamento, tinha os judeus etíopes, que Sim, são negros, né? sim. Que são judeus. E uma época Israel levou até uns aviões lá para trazerem essa população para morar em Israel, porque eles são judeus negros e são considerados, né? E eu tive a oportunidade de viver também com esse pessoal. E você sabe que eles moravam na África de uma forma tão primitiva, como assim, nas barracas, tudo. Eles chegaram em Israel, eles não sabiam que era interruptor, eles tinham uma Nossa. vida nômade, né? E eu convivi com eles, então foi feito todo um trabalho para eles entrarem nesse esquema, né? De morar numa cidade e tudo mais, né? Então foram várias experiências, né? Nossa, E deve ter outra. sido fantástico, né? Conviver com essa diversidade. Eu conheci Tel Aviv. Ah, você Quando eu foi. fui a Israel, foi muito interessante, porque eu fui com um grupo que trabalhava com mediação religiosa, né? Que é Então, justamente com esse trabalho. E a gente fez uma roda lá na orla de Tel Aviv e colocamos pessoas de diversas religiões numa mesma roda. Foi uma coisa linda. Então, deve ter sido uma experiência fantástica. e não, e outra coisa que também é muito bacana para mediação, que eu estava até pensando aqui, é que eu morei 3 meses num kibbutz, né? Que, só, Nossa. que é uma filosofia de vida totalmente diferente e ela é muito voltada à mediação, né? Porque, não sei o público aqui, mas o kibbutzim, o que, que seria? Todo mundo trabalha em conjunto para todos, né? É uma vida
Na verdade, e até está se acabando em Israel, mas a essência é bonita. É Sim, uma coisa integral, né? Você tem, todos têm casas iguais, é meio um socialismo, né? Uma coisa sim. assim, tudo uma vida igualitária, mas tem uma coisa que é bacana, que é a gente viver pelo coletivo, né? E Maravilha. tem uma coisa interessante, Rosane, que muita gente não sabe. Quando nascem as famílias no kibbutzim, fizeram uma pesquisa muito bacana. Porque quando você tem filhos no kibutz, o teu filho não vai ficar na casa do pai e da mãe. Tem um berçário coletivo. Comunitário. Então, então a criança, desde o nascimento, ela não vai para morar com o pai e com a mãe, ela vai morar com outras nenês, né? Ele já está num berçário coletivo. E o mais interessante, Rosane, fizeram uma pesquisa, porque em Israel, depois, quando você faz os 18 anos, você é obrigado a fazer o serviço militar, né? Sim, sim. 3 anos para os homens e para as mulheres são 2 anos, né? Então, o que fizeram uma pesquisa? Eles pegaram ah, ah, esse público, esses nenês que eram dos kibbutzim, né, que a gente chama, dos vários, e se chegou à conclusão que eram os melhores militares porque eles, desde pequenos, já eram acostumados a se virar. Não tinha Entendi. proteção do papai e da mamãe. Sim, Eles já viviam lá no mundo, é meio como. Já começou na escola, né? sim. Que hoje a gente fica, a criança até andar, né? Demora 2 anos, fica protegida com o pai, com a mãe. Lá não, lá já vai ser atendido por várias pessoas diferentes. E é interessante a gente pegar essas coisas porque a gente vê a evolução, né, Rosane? Eu acho que é bacana trazer isso para a mediação. Sim, sim, e culturas, né, diferentes, né? Agora lá tinha alguém que era considerado assim poderia ser considerado um mediador, alguém que fazia esse papel, que as pessoas quando tinha um conflito, como é que eles se comportavam assim? A verdade é que todas as decisões lá, elas são feitas em conjunto, né? É uma vida totalmente coletiva. Tanto é que lá, por exemplo, eu trabalhei na agricultura, eu fiquei num kibbutz, que era a loja era de móveis. Então eu trabalhei na fábrica, aí eu fazia um rodízio, eu ia, por exemplo, no refeitório, porque as pessoas lá, elas não comem na casa delas. O jantar em geral sim, mas o almoço, tudo é feito as casas não são separadas. Então, você é como se estivesse dentro de um clube, né? Só para as pessoas entenderem melhor, você está o tempo inteiro se socializando, né? Então, tudo é de forma coletiva, não tem um chefe maior, um chefe menor, todo mundo tem direito a voto, né? Então, é um outro tipo de. Então, os conflitos, com certeza, eles entram numa coisa da comunidade, né? Eles já Tudo eles é um próprios pouco resolvem, né, seus conflitos. É um pouco complicado de explicar, porque parece uma coisa ficção científica, né? Porque a gente que está acostumado a ter um tipo de padrão, aí você trazer um padrão totalmente diferente, é uma coisa assim, acho que é até um pouco maluco para as pessoas pensarem e vão achar que meio, pô, esse cara não existe isso, né? É bem interessante. E você conseguiu assim trazer alguma coisa que você aplicou na mediação? Aí quando você voltou, é que você conheceu a mediação, isso? A minha mediação, isso aí foi antes ainda de várias coisas. Eu estou dando umas experiências que eu passei que hoje eu utilizo para mediação, entendeu, Rosa? Sim, Porque quanto mais você tiver experiências desse tipo, melhor você vai conseguir fazer ser mediador. Então, eu estou fazendo meio várias coisas que eu vi e que eu aplico hoje para trabalhar com a mediação. Né? Bom, mas aí, continuando a história, só para a gente. Eu estou dando uma coisa já voltada. Aí eu sempre tive minha empresa, né? Aí, na verdade, há 17 anos atrás, atualmente eu tenho dois filhos, né, um casal, e um está com 25 anos, eu tenho uma de 22. Né? Aí eu tive, infelizmente, depois de 16 anos de relacionamento, eu tive um divórcio na minha vida. sim. Só que esse divórcio acabou sendo litigioso. Aí eu fiquei um ano e meio
num litígio, é que também é outra coisa que me ajuda muito para hoje fazer mediações familiares, porque eu acho que quando a gente passa situações na vida própria, depois até para ajudar os outros, então teve esse acontecimento. Só que depois de 6 anos, olha como são as coisas. Eu sei que você até fez agora uma entrevista com a Ana Isolde. Foi, há pouco tempo. Então, o que aconteceu? Eu estava num grupo de empresários onde a Ana Isolde era uma das participantes. Eu acho que você conhece a Priscila Mello também, né? Sei quem A é. Priscila, que na verdade era foi sócia da Ana Isolde. Sim. E a Priscila Mello faz muita coisa com empresas familiares, né? Sim. Então ela fez um trabalho na empresa junto com o meu pai, o meu irmão, tudo. A gente fez um trabalho na época. E aí a gente tinha os grupos de estudos, né? E dentro desse grupo de estudo eu conheci a Ana Isolde. Uhum. A Ana é E foi, maravilhosa. aí a Ana Isolde falou, ó, eu tenho um curso, eu acho que você tem perfil para ser mediador, pelo teu jeito, como você trata os funcionários, os colaboradores, sei lá. Aí eu fui fazer aquele curso das TICAs, não sei se você chegou a fazer esse curso, Não, que é, que é um curso que a Ana Isolde faz, eu não sei, acho que ela faz todo ano ainda. Você fazia 2 semanas no Brasil, uma semana na Argentina. eu E lembro. as professoras eram as famosas ticas, que são as três mestras argentinas, né? Uhum. E aí, nesse curso que eu fiz com o Simões, o Alexandre Simões, o Douglas, que eu sei que você sempre está falando, eu conheci várias personalidades da mediação nesse curso, né? Uhum. E, e aí, o que aconteceu? Aí minha vida praticamente mudou, porque eu achei o propósito da minha vida. Apesar de estar sempre ter empresa, eu falei, pô, mas isso aqui é minha cara. Tipo, porque o que acontece? Quando você trabalha numa empresa, Rosane, a relação que você tem com o teu colaborador, eu sempre digo, é de produtividade, né? Sim. Você não tem tempo para ficar batendo altos papos pessoais, né? É, Uhum. você tem que, na verdade, ser uma pessoa que você é um líder, mas você tem que fazer as pessoas também produzirem. Não dá para ficar só. E na mediação a gente consegue trazer outras questões, né? Eu sou uma outra pessoa lá. Então, a partir do momento que eu fiz o curso, Rosane, eu falei, puta, aí eu comecei a fazer curso, pós-graduação, e daí, na mesma época que eu estava fazendo o curso da Ana Isolde, a Mara Tatiti, que eu não sei se você conhece também, a Mara Tatiti estava trabalhando na época no Fórum de Pinheiros, na época do curso, aí ela falou, olha, eu estou querendo sair lá o Fórum de Pinheiros é um lugar que é difícil para entrar lá para ser conciliador, porque o grupo é muito coeso, já está é tudo redondinho lá, então para a gente entrar tem que sair um. E aí, Entendi. no caso, a Mara falou: eu estou saindo de lá porque eu estou fazendo outras coisas, você não quer ficar no meu lugar? Aí eu arrumei um trabalho já direto depois do curso. Que maravilha, que já pôde logo praticar. Aí já comecei a praticar. E eu lembro tão bem, Rosane, eu acho bacana, porque depois que a gente. A primeira sessão que eu fiz até com uma super. Eu sou amigo dela até hoje, chama Milena, né? Que é uma super mediadora lá do fórum. Ela pegou na minha mãozinha e falou: vamos lá fazer um divórcio. Eu tremia, suava, que nem o. Porque eu falei, pô, que já. Porque a primeira mediação é uma coisa, né? É um Que nem, desafio. É. é um- porque depois que a gente já está há muito tempo na estrada é diferente. Agora, acabar o curso e já ir para uma mediação real, né? Não é um Sim. curso, né? Aí eu lembro até hoje aquela sensação tensa, né? O que eu vou falar? E Aí, aí, depois disso, você continuou. não, eu tô até hoje. Na verdade, eu já estou 11 anos que eu continuo lá no Fórum de Pinheiros e que adoro lá. A gente é uma família, na verdade. A gente faz festa de final de ano, é uma maior festa lá, porque é tudo gente assim. Na época não tinha, né, a questão da remuneração ainda, né? Era, era, era totalmente voluntário.
Isso aí eu estou falando 2011, Rosane. 2011, né? Não, não tinha saído a lei ainda em 2015, né? Uhum. E junto com isso, Rosane, outra coisa bacana, foi feita a criação dos primeiros Sejusques, Sim. Sejusque do Brasil, que foi o Sejusque Central, que eu tive a honra de ser um dos primeiros mediadores do Sejusque Central, que foi o número um do Brasil, né? Nós fomos nessa empolgação, eu já falei, eu vou lá, até o doutor Ricardo Pereira Júnior, acho que você deve conhecer também, que ele é um. Agora ele saiu, mas ele ficou vários anos lá. E aí eu fui também para o Sejusc lá da Barra Funda com toda a garra. Aí eu trabalhava já no Sejusc Central e no Fórum de Pirão, ou seja, praticava muito, Rosane. Muito. Eu imagino. E, e Duas quando é que você começou com a mediação privada? aí que aconteceu. Aí teve eu fui em vários congressos, né? Aí, mais ou menos em 2014, que se começaram a se criar as primeiras câmaras privadas, né? Que estavam se falando. Uhum. Aí eu até me juntei ali a Justiniano, não sei se você conhece, é uma das primeiras mediadoras do Brasil, antes Sim. de tudo. Aí eu me associei a Gilda Gronovics, Cleide Chuzit, que também é um grupo super experiente. A gente montou Aí abrimos a nossa Câmara, que na época a gente achava que só com o judiciário a gente ia encher de dinheiro, cheio de trabalho. Aí que aconteceu que está até hoje, né? Infelizmente, os juízes não aderiram, na verdade, até hoje, a passar muitos trabalhos para as câmaras privadas, né? A gente teve alguns juízes que aderiram, tudo, mas a coisa não realmente não caminhou nesse sentido. E também eu passei aquela história da lei. Nós fomos até no Palácio, lá, na época era o Alckmin governador, a lei saiu e a gente teve um evento lá com o Alckmin, todo mundo foram os mediadores e tal. Chegou na hora, Rosane, o Alckmin falou: tá tudo aprovado, mas a remuneração não. Então Nossa. foi uma decepção total para todos nós, né? Porque a gente achou que já naquela época vamos ganhar. Aí falou-se que tinha que ter verba do judiciário para poder pagar, que não sei o quê. Ou seja, também não foi, não vingou, né? E aí, o Uhum. que a gente acabou fazendo no nosso tema de empreendedorismo? Nós fomos buscar os clientes, porque a partir do momento que nós já tínhamos uma Câmara privada, o Judiciário não compactou com a gente fez vários trabalhos escolares, até fizemos coisas grandes aqui, mediação escolar, num grande colégio aqui de São Paulo, e a gente foi se trabalhando na vida privada, né? é, muitos clientes nesse sentido, né? Uhum. Então, essa que foi a carreira. Agora, eu acho, dentro do nosso tema, já partindo aí para a coisa que eu acho que você quer passar para o público teu e que eu acho que é interessante, é, que a gente, como mediador, nós temos como qualquer coisa sair para o mercado. E uma coisa que eu tenho super bacana, eu fiz alguns trabalhos pioneiros naquele site do Reclame Aqui. Até eu não sei, você deve conhecer o Savoy, né? O Carlos Savoy. Sim. Ele me chamou, nesse projeto do Reclame Aqui, a gente começou a trabalhar para fazer mediações, até foi a primeira plataforma online acho que acredito, do Brasil, que a gente tinha que fazer meio tudo online, a ideia do projeto lá era fazer tudo online, isso meio antes de pandemia, né? A gente já, Uhum. isso foi 2018, mais ou menos, assim, 2017. Então, participamos desse projeto. A gente fez grandes trabalhos para construtoras de distrato de imóveis, coisas muito bacanas, trabalhos de vulto, sabe? Quantias Sim. grandes, muita coisa bacana. E, atualmente, eu tenho feito algumas parcerias também. Eu não sei se você conhece a Câmara Mediato, você deve conhecer, né? Sim, sim. A Luciana Loureiro, a Ana Cristina, você conhece elas? Deve conhecer, né? Que elas Conheço, sim, conheço. são eu, Elas fazem um trabalho elas fantástico.
Não, então, eu tô com elas, na verdade, eu já estou mais de 3 anos trabalhando em parcerias, né? A gente faz trabalho juntos, né? Eu como mediador. Então, o que eu queria falar para as pessoas é o seguinte: é, até na pandemia, o que está valendo a pena hoje? A dificuldade maior, ela já está muito, nós estamos muito além, porque é o seguinte, eu fiz alguns trabalhos para redes grandes do varejo do Brasil. Sim, Então, hoje em dia, a mediação, ela não é uma coisa futurologia, as empresas já estão aderindo ao trabalho da mediação. Então, nós estamos num patamar, até a gente estava conversando nas pautas, né, do que a gente ia discutir aqui, nós sim. estamos muito além. O mundo, as empresas estão testando o nosso trabalho. Aliás, esse trabalho que eu fiz para essas grandes redes é muito, eu gosto de contar, porque o que a gente fazia? Eu peguei muitos casos, até na época da pandemia, que a empresa não conseguia acordo, e aí o cliente muitas vezes vai para o PROCON ou para o Juizado Especial Civil. E o que aconteceu? A gente fez muito trabalho de tentar fazer uma mediação, uma conciliação no caso, junto ao cliente ou ao advogado, para matar o processo antes da audiência. Sim. E, e foi um trabalho, eu passei praticamente a pandemia inteira, porque era muito, a demanda de trabalho, Rosane, é uma loucura. Aí eu fazia o Brasil inteiro. E as pessoas estavam. Nossa. E o pessoal queria dinheiro. Então eu chegava para os advogados na época da pandemia e falava: ó, a empresa X está te oferecendo tanto de dano moral, vão te pagar em 30 dias. Os processos estavam tudo naquele ponto, estava tudo bagunçado, né? Ninguém sabia o que ia Verdade. acontecer, se o mundo ia existir. Aí, quando você ligava lá e falava, a empresa vai te pagar na tua conta em 30 dias, eu fiz acordo, Rosane, que você não sabe. E o que eu gostava muito desse trabalho, parecia que eu estava viajando pelo Brasil, porque eu falava o Brasil inteiro com advogados, que nem a gente está falando aí, você é de Salvador, eu aqui, mas eu fazia É, isso o dia inteiro. a pandemia trouxe isso mesmo, né? Foi um trabalho maravilhoso, viu, Rosane? Eu imagino. Queria agradecer a presença de Iglesias, está chegando aqui para prestigiar a gente, né? Muito, muito bem. Tem Lu Santana também, Jane querida sempre presente, né? Vários colegas, advogados, né? Colaboradores nossos. Mas eu queria saber, esse trabalho que você fez pela Câmara ou você fez é, assim, ad hoc? Não, esses trabalhos que eu estou contando do varejo de grande, nós fizemos junto com a Mediato, né? Que a Mediato Sim. realmente eu fui, na verdade, nesses casos conciliador, né? Até hoje eu faço coisa para eles, na verdade. Eu já estou com Ah, eles já, acho que entendi. 3 Entendi. anos e meio. Agora, a minha Câmara, a nossa estratégia foi trabalhar, a gente chama de mediação gourmet. É chique. Nunca ouvi falar o que é isso. A mediação gourmet que a gente chama é o seguinte: são mediações não focado no contextuoso de massa, mas fazer divórcio, por exemplo, divórcios vultuosos de uma forma bem individualizada, então não atacar o mercado de uma, assim, vamos pegar todo mundo, entendeu? Então, alguns casos grandes, né, com advogados e tudo mais, porque a minha escola foi muito lá no Fórum de Pinheiros, né, quando eu estava. Porque no Fórum de Pinheiros, o que é interessante, como eu trabalho, né, tanto no Fórum de Pinheiros como no Sejusc é tudo pré-processual. E no Fórum de Pinheiros eu tenho um misto. Porque até então ele virou Sejusc há pouco tempo. Lá o Fórum de Pinheiros eram causas, tudo que já estavam em juízo. Então a gente pegava muito caso que o juiz falava, passa lá para mediação. Então eu Sim, pegava lá no fórum, a maioria dos casos, na verdade, eu peguei muito caso judicial. Tanto é sim, que sim. na pandemia eu peguei muito caso de aluguéis de imóveis, de shopping center, porque tinha que renegociar Sim. aluguéis. Foi uma época também que a mediação, no caso, caiu como uma luva, né? Sim, teve muita Vários, questão, né? A questão da inadimplência, teve muita várias coisa. situações difíceis, é.
Muita coisa. Então, eu praticamente hoje, Rosane, que eu trabalho, eu continuo fazendo essa parceria com a Mediato. Infelizmente, o projeto do Reclame Aqui teve até o falecimento, faleceu o dono do Reclame Aqui, não sei se você ficou sabendo, mas ele Não, não faleceu, sabia. ele foi jovem, sei lá, menos de 60 anos, né? E, e o projeto ficou meio, não sei nem como está hoje, né? Tanto é que o Savoy também saiu. Então, essas parcerias e outras coisas que a gente trabalha, além do fórum, né? É o boca a boca, é isso que eu queria falar para as pessoas. A gente, como profissional liberal, primeiro, eu acho que primeiro a gente precisa estudar muito, se habilitar muito, porque a partir do momento que você sai para o mercado ele não aceita mais ou menos, né? A gente tem que ser um profissional realmente confiante, que a gente saiba o que a gente está fazendo, Sim. porque o mercado é cruel, como tudo, né? Se você quer, se o teu cliente não sente que o mediador tem conhecimento daquela questão, vai ser fadado a ser um insucesso, né? E as pessoas estão pagando, né? Uma mediação privada não é uma coisa, as pessoas não vão te pagar porque então exige muito treinamento, dedicação, né? Então, eu faço, por exemplo, aproveitei a pandemia para estudar muito sobre neurociência, comportamento humano. Sim, Quer dizer, a gente tem que estar muito bem, né, Rosane? Eu sim. sempre digo. Inclusive, nós já conversamos muito sobre isso, né? Eu queria dar boa noite aqui a Nalian, querida Nalian, que está entrando, Ana Maria Paula também, vice-presidente da Comissão de Mediação aqui da OAB, né? Outros colegas, né, que estão chegando aí. Nalian lá também está empreendendo também na mediação, em breve ela vai estar aqui conosco. Mas é interessante você trazer isso, porque eu sempre converso muito sobre a questão do empreendedorismo com essa proatividade do mediador, no sentido de estar no mercado, de procurar o mercado e não apenas se queixar que o mercado não tem, que as pessoas não conhecem. Então, essa é mudar um pouco, né, ou muito, essa postura diante do mercado. E eu acho que essas habilidades que você trouxe, novas habilidades, são requeridas ao mediador. Né? E eu vejo que você tem muito esse perfil, né, Gelson? E vem aplicando isso. Inclusive, você falou que atua também com empresas, né, com franquias, né, com conflitos nessa parte também de franquias. E pelo que você falou também, existe essa possibilidade de se atuar com ouvidorias, não é isso? Exatamente. Isso que eu tô querendo até falar, como até o Iglesias está aí, a gente faz, na verdade, semanalmente um programa, né, da famosa APAMEC, que nós já temos feito Sim, aqui com a parceria com o Iglesias há um ano e meio. O Iglesias é o presidente, e a sim, gente até traz pessoas variar. Olha, eu já trouxe gente da presidente de ouvidoria do Brasil, juízes aposentar. A gente faz tem muito conteúdo lá, viu, Rosane, no sim. sentido exatamente disso, de fazer. A gente trouxe gente de compliance, trouxemos uma executiva da Balduco, a gente vai trazendo um mercado de tal forma tão ampla que a Sim. gente está. Eu sempre falo para o inglês, a gente tem que sair para o mercado, não ficar só que o mediador gosta de ficar sempre no nichinho dele, né? Entre os mediadores. A gente tem que sair para o mercado. Isso que eu acho que a gente divulgar, eu sempre falo isso para o Iglesias, nós temos que trazer pessoas que vão usar o nosso trabalho para conhecer, não ficar só falando para mediador. Então, Exatamente. isso eu acho que é a grande coisa. E a própria ouvidoria, a gente chegou a falar. Eu tenho duas entrevistas com presidentes da ouvidoria do Brasil. A gente já fez grandes discussões sobre essa parte de assédio moral, assédio sexual nas empresas. Como o trabalho da mediação pode ajudar para as empresas, a gente sendo um elemento fora de fazer mediações nessa área, tem um mercado enorme. Nós Sim, temos, olha, eu vou te falar, ideias, milhões de ideias só que as pessoas têm que ter coragem de sair no mercado e bater lá na porta lá, falar, ó, eu posso te ajudar.
Eu estou fazendo que nem atualmente, até eu estou agora uma outra sócia também, não estou mais nessa Câmara, eu estou com uma advogada, porque eu sou administradora, a gente está fazendo uma parceria, nós estamos fazendo um trabalho grande para um grande hospital aqui de São Paulo, Uhum. é, que também a gente foi atrás para buscar. E é isso que eu estou falando, ó, o mercado de mediação, onde tem conflito, pode se mediar. Então, as pessoas têm que. E a mediação hospitalar também, né? Tem um campo enorme. Eu fiz até um post, que nem o médico. O médico é uma coisa super importante. O médico ele não quer nenhum processo porque a partir do momento que está lá, saiu no Google, para o médico, o conflito médico, a gente fez vários programas na PAMEC sobre isso. Às vezes mesmo que nem a gente fez um programa só assim, de cirurgia plástica, às vezes a pessoa fez uma plástica, achou que ia ter o rosto da princesa, que é uma coisa tão subjetiva, e às vezes pode criar um conflito lá, que a mediação pode ajudar muitas pessoas, porque a pessoa, esse canal de comunicação que um mediador pode trazer para as pessoas, tem a questão do sigilo médico, não vai estar o processo, vai resolver rápido, entendeu? Várias situações que a mediação cai como uma luva, né? Tem muito mediador, né, que fala, a mediação não dá dinheiro, eu não tenho como praticar. Você que está inserido nessa realidade, né? Você que consegue chegar no mercado, de ter atuação no mercado. Você acha que hoje já se tem condição de viver de mediação? Você acha Ó, que já tem condição de se expandir essa mediação privada? eu não acho, eu tenho certeza, porque a partir do o preço do mediador para um litígio, principalmente na área de família, né? Que eu vivi isso, por isso que eu falo de propriedade. Eu vivi uma coisa, é o seguinte: os advogados brigando entre eles, no bom sentido, não brigando, mas digo, o casal perde totalmente a conexão. O processo ele vai se arrastando, as coisas vão sendo muito mais rápidas do que o juiz pode acompanhar, o ritmo das coisas, eu sempre falo, o ritmo, a velocidade das coisas num divórcio, elas são muito mais rápidas que o judiciário. Então você está Sim, sempre correndo atrás. Agora, quando você consegue fazer uma mediação, você traz isso para o dia de hoje, porque a mediação ela é instantânea, nós não sim. ficamos esperando o juiz resolver a vida, entendeu? Mas É. essas demandas de mediação vêm da onde? Assim, de Ó, onde é que você recebe os casos mais, assim? bom, muita coisa de família, o que eu tenho é o seguinte: você vai fazendo para um amigo, vai fazendo para outro amigo, você vai ficando conhecido no mercado, é que nem um advogado, eu acredito eu. As pessoas vão. É o seguinte, eu estou falando isso, Rosane, eu estou na estrada há uma década, né? A partir do momento que você começou a trabalhar, logicamente, você tem que começar a criar o teu conhecimento, a tua expertise, que nem por exemplo, na área de franquias, eu sou franqueado aqui em São Paulo, da Casa do Pão de Queijo. Eu tenho até hoje uma loja, eu continuo com uma loja aqui. Eu sou um dos primeiros franqueados da Casa do Pão de Queijo. Então, eu tenho uma escola na área de franquias também, muito grande, porque como eu sou franqueado, porque eu acho o seguinte: a gente tem que tentar fazer mediação onde você realmente fala, eu posso dar uma contribuição. Sim, Porque eu tenho uma teoria, Rosane, nós somos imparciais, tem tudo isso bonito, só que eu sempre falo, o mediador, as pessoas contratam a gente para a gente dar alternativas e conhecimento e soluções. Elas não querem um mediador que não sabe nada de nada, porque elas querem pagar uma experiência de alguém que viu uma coisa lá na frente para avisar para ela, ó, vai ter uma curva. Eu sempre acho o seguinte: você está na estrada, né? sim. O mediador vai falar, ó, tem uma curva lá no lado direito, no lado esquerdo, não sei, ó, breca tal. A vida é sua, mas
eu posso te ajudar a você não se estourar lá naquela curva. Então, eu acho que o papel do mediador, ele não é ficar dando palpite, mas ele oferecer para as pessoas, falar, ó, na área de família é muito bacana, porque como eu faço muita família, eu mais ou menos sei quando o casal briga muito, por exemplo, um casal que estão brigando demais, de repente fazer uma visita escrita é melhor do que falar deixa livre, porque você sabe que vai dar só confusão. Então, você começa a dar umas orientações para aqueles clientes que eles falam, pô, é verdade, é melhor. Eu falo, ó, na minha experiência, no caso de vocês, criança pequena, vocês estão brigando que nem os doidos. Não, eu falo assim, né, logicamente, mas digo, se você orientar, ó, começa a fazer uma visita escrita, vocês vão começar a pegar um ritmo, tal. Depois vocês podem até partir para uma visita livre, entendeu? A gente começa a dar orientações úteis para as pessoas, né, Rosane? Só que isso a gente só vai ter com a experiência, né? Se você não tem experiência de estrada, como você pode dar uma experiência? Mas assim, eu queria entender, porque você é múltiplo, né? Você atua em várias áreas. Eu queria entender assim, que área você atende pela Câmara, que áreas você atende como ad hoc ou como mediador, né? Sozinho, sem ter a instituição por trás. Então, assim, eu sei que você tem o trabalho da mediação judicial, você faz algumas prestações de serviço, né, ou atende de mediação para algumas câmaras, mas você também atende. Então, por exemplo, nas empresas, você atende pelas câmaras ou atende ad hoc? Não, atualmente o que acontece? Hoje eu saí da minha Câmara e eu estou fazendo a parceria com uma outra Câmara aqui de São Paulo, que eu até sou parceiro, é a Conciliária aqui no Tatuapé, né? Sim. Hoje eu até sou mediador dessa Câmara aí, que eu estou junto, e eu Sim. estou trabalhando muito com uma advogada, que é a Rose, né? Que porque muita coisa a gente pode fazer em parceria, eu não sendo advogado, a gente Sim. pode trabalhar muito em conjunto, né? Então tem Sim. muitos trabalhos que a gente tem feito, que nem nesse caso desse hospital que a gente faz, a gente faz em parceria. Até tem um outro sócio que também é economista, a gente vai fazendo parcerias, né? É o que você estava falando, né, Rosane? A gente vai fazendo essas parcerias. A gente está começando a fazer agora, que nem desmembrando no Conária de compliance. A gente está tentando agora pegar a gente que trabalha uma parceria com um especialista em compliance em empresas para também oferecer mediação, fazer um pacote para a empresa, entendeu? É mais ou menos que nem a gente estava conversando na sua entrevista, né? Porque eu não sou da área de cursos, eu faço mediação, conciliação, esse que é o meu Sim. nicho é esse. Então eu trabalho muito na área da família, a parte empresarial estou trabalhando bastante e também estou trabalhando para essas câmaras e também no judiciário. Eu sou um mix de um montão de trabalhos que até é gostoso, porque eu estou com vários assuntos diferentes, com pessoas diferentes, não é tudo a mesma coisa, não. Então a gente vai. É como uma aplicação financeira, Rosane. Você não pode pôr tudo numa aplicação só. Então, hoje eu sou um pouco dentro da minha expertise, eu faço vários trabalhos nesse tipo. Então, eu não fico só numa coisa só, entendeu? Então, Eu acho que eu você falou tô. duas palavras-chave aí para mim, né? Uma é parceria, que eu acho que aquela frase que eu sempre digo, né? Que sozinho a gente vai longe, mas junto vamos além, né? Eu acho que a gente sempre tem maior possibilidade com parcerias. E outra palavra-chave que você falou foi a expertise, que eu acho que isso é muito interessante, por exemplo, é a partir da nossa experiência, de onde nós temos, né, esse know-how e que a gente pode criar oportunidades, né, para a mediação. Então, isso é muito interessante. Então, você, como tem a experiência da franquia, fica muito mais, vamos dizer assim, tranquilo para você estar inserido nesses conflitos relacionados à franquia. E essas parcerias com
vamos dizer, formações diversas, né, tanto para fazer comediação, como para fazer, criar uma sociedade ou fazer parcerias, eu acho que é muito interessante, porque isso tanto abre o campo, como inclui novos saberes. E eu acho que isso é muito bom. Mas pela sua experiência, as pessoas os mediadores que estão na mediação judicial, que não estão sendo, né, não se remuneram, não conseguem ainda viver de mediação, porque eu acho que a mediação judicial, para aqueles que querem ser remunerados, ficar muito tempo na mediação judicial e não ir para esse mercado, pode desestimular, né, o mediador. Eu tenho alunos que às vezes dizem, eu só fazendo voluntário, só mediação voluntária, eu vou acabar deixando, porque aparece uma outra oferta de emprego, ou enfim, né, algo. Então, como que você pensa essa questão da mediação Eu, eu, judicial? eu, eu até vou trazer eu sei que teu público é nacional, mas semana passada nós tivemos uma reunião aqui no Tribunal aqui de Justiça aqui de São Paulo, que a juíza coordenadora está fazendo uma parceria com os bancos, nós até vamos fazer um mutirão, isso é bem interessante. Ela está fechando com os bancos esses planos verões, plano Bresser, todo esse pessoal, essas ações antigas, Sim. que o Supremo Tribunal agora deu um norte para as pessoas. Essa juíza está chamando, vai ser agora aqui em São Paulo, acho que a partir de dezembro a gente vai trazer, só que é tudo remunerado. Aí que é a grande questão. Ela está fechando, os bancos vão pagar todas as mediações que a gente vai fazer, aquele valor ainda 71 e os quebrados, né? Mas vai ser totalmente remunerado e a gente vai fazer esse trabalho. Então, eu digo, mesmo o judiciário, por exemplo, no Sejusc, hoje eu estou cobrando também. Aqui em São Paulo, a gente começou a ter uma autonomia de cobrar das partes. Então, hoje, por exemplo, de terça-feira à tarde, eu faço o Sejusc, por exemplo. Eu tenho hoje uma liberdade total de cobrar. Ninguém fica, eu dou o meu Pix, as pessoas. Eu até acho, vou ser muito sincero, R$ 71 por uma conciliação de 1 hora, eu acho bem razoável, porque é um trabalho. O que nós vemos na realidade é que cada estado acaba sendo de um modo, né? Tendo uma prática. Então, tem estados que estão remunerando, outros tribunais não estão, né? Alguns tribunais remuneram. Eu acho que no Brasil, nós temos muitos Brasis dentro do Brasil, né? Então, eu acredito que cada tribunal tem feito de uma forma ainda. Não, por isso que eu estou comentando isso, que aqui em São Paulo está tendo uma mudança muito grande. É recente isso, mas ela já está acontecendo, porque até então era só promessa, Rosane. Sim. Era só promessa, um dia, um dia. Hoje, aqui em São Paulo, é realidade. Então é importante mostrar para as pessoas que mesmo no judiciário, que nem essa juíza, só para dar um exemplo, ela abriu a agenda total. Como eu tenho outros trabalhos, eu não posso, mas eu vou ser sincero, que você faça, por exemplo, uma manhã, 3 mediações, dá R$ 210 pela manhã, vezes 4, você vai ganhar 800 e pouco para fazer um trabalho de 3 horas na semana, tipo 12 horas, você já vai ganhar R$ 800 para fazer 12 horas de trabalho, entendeu? Isso que eu te falo, isso você tem a semana inteira. Então, eu estou falando, que é lógico que ninguém vai ficar milionário. Eu acho que o único milionário que eu acho que deve conhecer é o William Ury, que é milionário sendo mediador, porque eu desconheço grande. Mas eu sempre digo que o mediador, para mim, é como se fosse um psicólogo. Eu acho que a gente também tem que saber o que é o nosso trabalho. Se você trabalha como profissional liberal, o mediador é diferente de um advogado, que muitas vezes a gente, em geral, não cobra sobre a causa, né? Não é assim que, pelo menos, o mercado está trabalhando, né? Então, o que a gente tem que se basear muitas vezes, acho que é num psicólogo que tenha clientes praticamente o dia inteiro, né? Eu acho que essa que é uma das formas, né, de se atuar com mediação. Na verdade, a gente lá, inclusive, quando eu
falo na mentoria e tudo, eu falo muito para os mediadores que eles podem atuar de diversas formas com mediação, né? Uma das formas é essa, de atender. A Marcela está trazendo aqui que no Tribunal do Piauí ainda não está remunerando, né? Então, assim, nós temos vários tribunais que não estão remunerando. Aqui na Bahia tem até a tabela, eu acho que começou, mas tem muitos tribunais que ainda precisam começar a regularizar essa questão da remuneração dos mediadores, né? Não, mas até eu só estou trazendo isso, mas Rosane, você tem toda a razão. O mercado, primeiro é o seguinte, o mercado é enorme. Imagina cada empresa, só aqui a gente já deu várias ideias para as pessoas correrem atrás, né? Várias. Sim, sim. Área médica é enorme. A área médica, só um hospital que a gente pode trabalhar são, por exemplo, 6 mil médicos. Ou seja, você tem um potencial de atender, lógico, 6 mil clientes. E, Com certeza. isso dentro de um hospital. Eu estou falando uma coisa mínima. Você tem trocentas mil empresas. O mercado está aí. Agora, logicamente que não vai cair nada no colo, né, Rosane? Você que faz esses cursos, e a gente já fez até uma entrevista, a gente como mediador, que eu acho o seguinte, eu tenho esse problema às vezes também, nós como mediadores, nós temos que ter o sigilo, nós temos que ser pessoas de dois lados. Quando você faz mediação, você não pode falar para ninguém, é sigiloso, não pode contar. Quando você está mediando, você tem que ser uma pessoa. Agora, quando você vai sair para o mercado, você tem que ser uma outra pessoa. Você tem que vender teu peixe, você tem que falar, entendeu? Então a gente tem que trabalhar um pouco, porque o mediador que fica numa sessão só ele falando, não vai dar certo, né? Eu sempre acho que o bom mediador é aquele que nem um juiz de futebol. Ele está coordenando lá, mas ele não é estrela. Porque o mediador que quiser ser estrela numa mediação, está frito, Já, porque não está já fazendo perdeu nada o direito. ponto, né? Já perdeu o ponto. Só que quando você vai ser jornada do empreendedor, que é o nosso tema aqui, nós temos que mudar a chavinha. Agora eu sou empreendedor, agora eu tenho que vender meu peixe. Então o raciocínio é totalmente diferente, né? Você tem que mudar o mindset, como você sempre diz aí. Agora, Exato. não vai cair do céu, você tem que sair para o mercado. Eu sempre digo, o não você já tem, né, Rosane? Só que, Isso. só que você. Eu sempre digo, o bom vendedor é aquele que leva não, não, não e não desiste. Porque vai ter 10 não e vai ter um sim. E você tem que continuar. A dica que eu tenho é essa: nunca desistir, vai para o mercado. Exatamente. E você é uma prova disso, né? A persistência. Quando a gente fala em empreender, a gente sempre está falando sobre isso, né? O empreendedor, ele é aquele que persiste. Tem pessoas que fazem o curso de mediação e saem do curso de mediação, sim, o que eu vou fazer, quanto eu vou ganhar, como eu posso criar uma câmara. Então, assim, quer um resultado rápido. Mas a gente vive numa sociedade que quer um resultado rápido, né? As pessoas querem resultados rápidos, imediatistas. E para nada funciona assim, né? Para É, nenhuma profissão, nem para advocacia, né? A pessoa se forma e vai para o mercado e já começa, né, a ganhar muito, a se realizar muito. É uma construção mesmo, né? E a gente percebe, agora tem uma característica que eu percebo, tanto em você quanto em muitos mediadores, que é a questão do amar o que faz. Isso é muito, muito, muito bom, porque a gente sente isso, a gente percebe, eu percebo isso na grande maioria dos mediadores, que amam aquilo que fazem, né? E você passa muito isso, né, Gelson? eu sou apaixonado. As pessoas falam, porque o trabalho que muita coisa que eu faço, eu falo, eu sou 24 horas, porque as pessoas falam, você me liga a hora que você quiser, o meu celular está aí, pode falar comigo, eu tenho o maior prazer de atender as pessoas, qualquer horário. Eu não tenho horário comercial. Muitas vezes eu trabalho, eu só não ligo para as pessoas de domingo, quando eu estou na minha. Agora, de sábado, muitas vezes a gente conversa, tudo, porque quando eu faço esses trabalhos, eu sou ativo no horário comercial, né? Porque eu não vou ficar Sim, ligando domingo para as sim, claro. pessoas, né? Agora, ao contrário, pode me ligar à vontade. Agora, o que eu ia falar, o mediador, nós somos o seguinte: nós não temos que nem esse pessoal que trabalha com software, por exemplo,
tem o aluguelzinho de manutenção de software, né? Que você tem tudo mesmo pingadinho. É, aquele, eu faço manutenção, então o cara tem lá o xizinho dele tudo mesmo bonitinho. O mediador, ele é um profissional que cada trabalho que você faz, você vai ter que pegar outro. Que nem eu faço alguns trabalhos que eu realmente consigo ganhar bem. Só que não é todo dia que tem isso aí. Então, mas você tem que ver. É uma profissão que não tem vida mansa, né, Rosane? A gente acabou um trabalho, Como todo autônomo, né? não tem. Toda profissão Então, autônoma você acaba tendo esses desafios. Mas a gente estamos chegando ao final, né? Acredito. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho desse empreender com a TV, a PMEC. O que você poderia dizer para as pessoas, os advogados que estão escutando a gente, que querem atuar com a mediação? Os ó, eu, mediadores que estão querendo empreender na mediação. Então, fala um pouquinho tanto da PMEC como para esses ó, advogados, esses mediadores aí. eu sempre, eu adoro, como eu estou fazendo muitas entrevistas, eu já estou, acho que vamos fazer o segundo ano aí, é o número 500 da PAMEC, mas eu acho que eu estou no 2 anos praticamente que a gente faz várias entrevistas. O que eu adoro, Rosane, quando eu pego, por exemplo, um juiz, que nem a gente fez uma entrevista agora, um juiz aposentado tributário, quando o próprio juiz fala o melhor caminho é a mediação, eu fico assim, eu fico tão feliz. É Pô, muito porque bom, né? Eu também porque, fico. porque é o maior recado também para os advogados, no sentido de ver, pô, o caminho do juiz é o pior que pode ser, né? É o pior, é o pior caminho, porque é o caminho que a gente sabe que não vai ser o melhor caminho, lógico, às vezes é inevitável, mas o Sim, próprio advogado, se ele começar a pensar isso, ele fala, pô, mas se eu jogar, porque eu sempre falo, o melhor advogado do mundo não vai ter a certeza que vai ganhar aquele processo, né? E por melhor que ele seja, não é ele que vai decidir, né? Então, quando ele está com o cliente dele, se ele propor uma mediação, ele vai ter um controle muito maior, né? E outra coisa também, Rosane, eu sempre. O mediador não é concorrente de advogado, o advogado também não é. As funções, eu sempre falo isso, a função do advogado é uma, o mediador é outra. com Porque muitas certeza. vezes eu faço a mediação e às vezes tem um advogado na sala, é péssimo. Porque a posição sempre daquele advogado que está sozinho é defender o cliente dele. Porque quando a gente pede para aquele advogado que está com uma parte só falar, o doutor pode ajudar até o cliente olha meio estranho, fala, pô, mas eu estou contratando ele aí, o advogado vai trabalhar para os dois? Tipo, é uma coisa assim. Por isso que eu digo, o mediador, o mediador ele tá ele é livre para circular no campo inteiro. Nós temos, e o advogado ele sempre está um pouco preso, um pouco no cliente, né? Porque o cliente vê ele como a referência, né, do cliente é o advogado. Uhum. Então, isso eu acho que é o número um, isso eu acho que é um fator muito importante. Agora, logicamente, os papéis, a partir do momento que o advogado quer ser mediador, ele não pode ser mais. Não dá para ficar vestindo os dois chapéus, né? Pelo menos aí, eu acho que não dá. Com Por isso que, certeza. por isso que às vezes eu pego muitos casos que as pessoas vêm me procurar, cliente fala, ó, às vezes o teu advogado não vai conseguir, mas se você for um mediador, que ele vai, porque a gente entra de uma forma diferente no conflito. Quando um advogado vai falar com outro advogado, cada um está defendendo o seu cliente. Agora, quando o mediador está propondo a mediação, ela amplia muito, é outro cenário. Porque Sim, a com gente entra certeza. com a questão que eu estou trabalhando para os dois. Então, eu acho que essa parceria do advogado com o mediador é o melhor. Porque às vezes eu sei que eu já peguei, às vezes o advogado, para que eu preciso do mediador? Eu sou ótimo negociador, só que ele pode realmente ser o melhor negociador, só que ele está vinculado ao cliente dele, quando o mediador não está, né? Então, eu acho que essa diferença sutil faz toda a diferença na hora da outra parte aceitar a mediação, né? Não sei como é que você vê essa questão, né? Não, eu concordo, né? Eu concordo. E eu acho que você trouxe também uma fala um pouco mais para trás, a questão de você
saber comunicar isso, você informar, você saber como oferecer o serviço, como você explica os benefícios, como você conversa com os advogados, trazendo ele para perto, incluindo esse advogado como parceiro. Que eu acho que isso é um trabalho importante do mediador, né? Incluir esses advogados como parceiros e falar disso para todo, em qualquer contexto que ele possa falar sobre isso para os advogados. Porque eu acho que essa é um trabalho de formiguinha que a gente chama, mas é Não, algo. não. Não, até um detalhe importante. Muitas vezes as pessoas procuram as pessoas, os clientes. E eu sempre falo, vou ter que falar com o seu advogado. Porque a partir do momento que a gente não respeita o advogado que está naquela ação, a gente já está começando totalmente errado. Porque depois vai cair no advogado. Se o cara começa a fazer uma mediação e não, eu vou fazer a mediação, deixa o advogado para lá, eu vou resolver. Só que aí chega na hora do negócio, o cliente vai falar, pô, fiz uma mediação, mas peraí, eu não estou nem sabendo, o que você está fazendo aí? Sim, Então, isso é exatamente. importante. A gente sempre, às vezes, muita gente me procura direto. Ah, meu advogado não é bom, eu estou insatisfeito dele, eu quero tentar uma mediação, mas espera aí, vamos conversar. Nem que você tire esse advogado, mas você tem que informar ele. Você não pode começar uma mediação sem falar com o advogado. Isso Sim, é um crime. Né? Tipo, não vai dar sim, certo. sim. Vai É importante, eu acho que então, isso. Mas que bom que eu queria que você falasse para o pessoal. Obrigada, Cíntia, Jane, todos que estão aí elogiando, né, a entrevista e falando sobre a mediação, encantados com a mediação. O Iglesias está trazendo aqui, para quem não conhece, né, a TV APMEC, para dar uma olhada lá nas entrevistas. Eu tive o prazer de ser convidada para dar uma entrevista sobre a mediação empreendedora, sobre mediação empresarial, mas tem muitas coisas maravilhosas, entrevistas maravilhosas. A Ana Giareta, né, e a Alessandra, que me apresentaram o Gelson, e agradeço muito a elas por isso. Foi um grande prazer, né, conhecer tanto ele como o Iglesias. E tem entrevista delas também, tem entrevista de muitas personalidades, como o próprio Gelson falou. Tem profissionais de diversas áreas que contribuem, que falam, né, sobre um viés da mediação. Então, vale a pena conferir. Toda quarta-feira, às 8 horas, na TV APMEC, né, tanto pelo YouTube Não, não, como mas ó, pelo Facebook. tem a semana inteira, é www.apamec.org.br. Tem entrevistas todos os dias, tem na área de condomínios, área financeira. Semana passada a gente fez um programa sobre o Novembro Azul, com um médico, um urologista, tem parte cultural, tem artigos escritos no site, tem muita informação lá, principalmente quem é apaixonado pela mediação, a PAMEC, a gente. E graças à PAMEC, né, que eu conheci a Lisandra, a Luanda, aí eu cheguei a você, porque isso que eu digo, além desse trabalho é tão prazeroso que eu conheço tanta gente bacana, Com certeza. que a gente fica amigo e vai. E assim tem que ser nos negócios, né? É exatamente isso. É você cativar. Eu estudo muito essa coisa da venda, né? Se você fica só no preço, caro, barato, mas o teu cliente ele tem que sentir o carinho, o diferencial é você está interessado na causa dele. Aí ele vai falar, pô, olha, tanta gente eu ligo, Rosane, você não sabe que essa parte de empresas é muito comum. O cara sofre na empresa com saque, com não sei o que. Aí liga uma pessoa e fala, ó, eu vou resolver teu problema. O cara fica tão. A maioria dos problemas que a gente tem é falta de atenção. É Você, você, verdade, quando o cliente vê, pô, a empresa contratou uma pessoa para ver o meu caso, depois de tanta burrada que eles fizeram, e você sabe verdade. que esse trabalho ele volta para a empresa. Isso que a gente, só que a gente tem que vender isso lá na empresa. É Falar, nós não somos verdade. cobradores de dinheiro.
Nós trabalhamos com seres humanos e a gente vai respeitar aquele ser humano e depois eu falo, pô, eles erraram, mas agora eles acertaram. Rosane, o que eu sempre falo na mediação, qualquer mediação que eu falo, enquanto a gente está vivo, a gente pode acertar. Mesmo quem errou, o pai que errou lá no passado, a mãe que não sei o quê, porque muitas vezes na área de família, isso eu vejo direto. Que ele é um safado, ela é um não sei o quê. Fala, mas o mundo mudou. Aquele pai daquele passado não é mais o de hoje. As pessoas têm que evoluir. Então a gente tem que mostrar para as pessoas que a vida é para isso mesmo. Teve o conflito, errou, mas podemos mudar o caminho disso. Sabe o que me deixa muito chateado às vezes, Rosane? Eu pego casos de pai que não fala com o filho há um tempão. E a pessoa fala, não, o que, que ele fez para mim? Nunca mais. Imagina você passar a vida inteira brigado com aquele filho por uma Sim. coisa, por mais que o filho errou, tal, mas o pai não baixar para falar, pô, eu vou baixar a bola aqui e vou trazer o filho de novo. E a gente, como mediador, tem que mostrar isso para as pessoas, porque senão, depois do cara estar no leito da morte, tem várias pesquisas sobre isso. O Sim. cara fala, pô, agora que eu estou morrendo, por que há 10 anos atrás eu não falei com meu filho? Isso que o mediador tem que falar. Sim, e você traz esse tema e eu gostaria de complementar falando assim, às vezes a gente fala essa questão do empreender, do ser bem remunerado, mas é mais pelo valor do serviço que se presta. E o mediador, em paralelo a querer ter essa autoestima, ter essa valoração, ter esse lugar, né, de profissional bem estabelecido, não tira de modo algum a importância da sua função enquanto restaurador das relações. Porque, de alguma forma, não é só o acordo que interessa. Por isso que tem muito acordo que não se sustenta. Vai muito mais além de um acordo, né? Vai justamente para o campo da retomada desse diálogo, da possibilidade de refazimento das relações de algum modo, né, que as partes achem que é possível, né, da retomada de um respeito, da retomada, né, de algum outro ponto. E a partir dessa mudança de percepção das partes sobre aquele conflito. Então, o mediador, ele oportuniza, ele cria esse contexto, né, dialógico, onde isso construir esse novo futuro, mesmo que esse passado não tenha sido, né, bom o suficiente, como você está trazendo, é de grande impacto, é de grande importância, né? E esse trabalho que vocês fazem também divulgando, eu acho essencial. Eu acho essencial, porque é onde as pessoas vão ter diversas percepções, vão buscar de diversas percepções. Não, e nós fizemos até nós fizemos uma série, para quem quiser ver também, eu peguei vários profissionais de marketing, lá na APAMEC, profissionais especialistas em marketing, falando como empreender, como ser um bom profissional, tem vários programas lá que, ó, nós temos uma variedade para as pessoas estarem ouvindo e a gente trabalha muito isso lá na APAMEC, que é mais ou menos o teu objetivo aqui, de como empreender Exatamente. na mediação, e eu acho que isso que é importante, fazer, é que é o seguinte, eu acho o seguinte, todo mundo fala, se você só olhar o dinheiro, não, primeiro você tem que fazer primeiro com paixão, com amor, o resto ele vai vir. Para mim está vindo, na verdade, está vindo exatamente nisso. Eu não fico olhando, quanto eu vou ganhar, eu vou fazer o trabalho. Sabe, tem uma coisa, Rosane, que como eu estou muito tempo lá no judiciário, a gente faz muito treinamento, né? Que tem a tal das 60 horas de prática, né? E muitas vezes eu pego, às vezes, aquela questão da comediação, né? Na hora de fazer
Aí, na época, tinha alguns mediadores que eu não faço com mediação. Falo, mas como você não faz com mediação? Você é um mediador. Você, digo, assim, a partir do momento que o mediador, a gente tem que acolher as pessoas. Eu só faço mediação sozinha. Com mediação, eu não vou fazer. Então, entendeu? É isso que a gente tem que mudar essas coisas. Agregar as pessoas, trazer. Um dia eu fui ajudado, porque eu não posso também. Quando eu estava lá suando lá no fórum, lá. Uma mediadora pegou na minha mãozinha lá, falou, eu vou. A gente tem que fazer a coisa a energia tem que Com rodar, né? Tem que ir, certeza. senão não adianta, senão não vai. Com certeza, meu querido. Pois é, estamos chegando aqui ao fim. Queria agradecer demais. Alguém tem alguma pergunta para a Gelson antes de encerrar? Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem ligados aí na TV APMEC, fiquem antenados nas próximas lives do mediador, da jornada do mediador, empreendedor. Nós vamos também estar trazendo novos convidados e eu queria muito agradecer tanto a Iglesias, né, porque estive com eles há pouco tempo lá na TV, e agradecer muito a você, Gelson, por essa oportunidade, por você estar aqui contando da sua experiência, dando dicas valiosas, falando sobre o empreendedorismo, falando dos desafios e dando esse ânimo para aqueles que querem, né, persistir, porque realmente só alcança, né, aquele que persiste e passa pelos desafios, não é verdade? Diga aí suas palavras finais, querido. Não, eu queria agradecer muito. Aliás, eu me sinto até muito honrado, porque eu sou ouvinte, né? É, as estrelas que você traz no teu programa são mestres de alto nível. Eu assisto praticamente todas as tuas lives, porque é um jeito de a gente se reciclar e aprender cada vez mais. A mediação, ela requer isso, e a experiência dos colegas aí que você trouxe, aí, gente um maior gabarito aí, eu não perco uma, porque você vai pegando dicas de um, dicas de outro, e você vai aplicando no teu negócio. Que nem o Diego Falec, para mim, que você trouxe ele aqui, eu fui numa palestra dele e falei, deu altas dicas. Então, você tem que ir fazendo, pega aqui, vai pegando ali, você vai fazendo o teu mix, mas nunca perdendo quem você é, né? Para não ficar. Que nem eu não sou da área, que nem a minha mediação é totalmente descontraída, eu não sou do mundo jurídico. Cada um tem que impor como eu diria, não sei, A sua o seu jeito. autenticidade. Porque é que nem eu sempre digo, mediação é que nem um futebol, é nato, né? Tipo, cada um vai ter seu estilo, não adianta copiar o estilo do outro. Você tem que ser você, porque a pessoa vai te respeitar a partir do momento que você está sendo verdadeiro com ela. E para a pessoa se abrir para você, ela tem que sentir que você realmente está inteiro para a pessoa e ser verdadeiro, né, Rosane? Não adianta ser Perfeitamente. fake. Se você é fake Perfeitamente. numa mediação, o pessoal vai falar, pô, esse cara é fake, não, não vai. E eu vou até além, viu, Gelson? Eu acho que estar na essência, na autenticidade, eu acho que é para a vida, né? Além de para a mediação ser fundamental, para a vida, para suas relações, para tudo. Não tem nada mais que dê mais paz do que a pessoa estar na sua essência. Eu acredito muito nisso. E queria, então, mais uma vez agradecer a você essa disponibilidade. A ideia dessas lives da jornada é justamente essa, é justamente trazer experiências de pessoas que estão mais adiante no caminho, que começaram há mais tempo, para elas contarem os desafios, para falarem de suas percepções acerca do momento atual e do momento, né, vindouro aí, e a gente poder beber da fonte, né, de cada um. Agora, essa questão de estrela, não venha não, porque o céu é estrelado e todos nós somos estrelas. Todos nós somos estrelas, cada um com o seu papel, cada um com o seu brilho, cada um fazendo o seu melhor.
E o universo e o céu só são lindos porque todos, né, podem ter o seu lugar e podem ter o seu brilho. Então, é assim que eu acredito, nessa constelação, vamos dizer. Então, você tem sim a sua estrela e eu fico muito feliz que você esteja compartilhando esse seu brilho, essa sua caminhada com a gente, né? Eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que vamos dizer assim, se dignam a vir aqui abrir sua história. Porque eu tenho muito respeito pelas pessoas que permitem, né, falar de si, falar de desafios, de onde errou, do que poderia ter feito, do que gostaria de fazer. Então, a gente abre essa portinha assim, da alma da pessoa para a gente escutar. Então, é um privilégio muito grande. Viu? Agradeço demais, meu querido. Sucesso mais ainda. E conte com a gente aí, hein? O que precisar, eu e Iglesias, a gente está aberto aí para a gente. Com certeza. Em breve eu vou trazer ele também. Mais para frente eu vou trazer ele Aliás, também. você falou que sua filha mora aqui em São Paulo. Por favor, quando você aparecer aqui em São Paulo, liga para a gente aí, vamos se conhecer pessoalmente aí. Com certeza. Vai ser um grande prazer. Viu? Gratidão por hoje. Pessoal, gratidão. Estão aqui dizendo, Gelson é uma estrela à parte. Sua animação, empolgação, alegria cativam todo mundo, independente de conciliação. O João está aqui falando. Está vendo que eu tinha razão? O João confirmou o que eu disse, que você que você também tem a sua estrela, todos temos. E desde que eu te conheci, é isso mesmo. Sempre com esse astral, sempre com esse entusiasmo, esse sorriso, essa simpatia. Então, realmente, deve ser muito bom fazer mediação com você, viu, Gelson? Mas eu adorei conhecer as mosqueteiras aí de Salvador, aí, as meninas, a Ah, gente são muito bacanas também. Nossa, foi sensacional. com Hein? fé em Deus, a gente vai fazer um evento aqui para trazer todos vocês. Eu até brinco com elas, viu, Rosane? Porque eu já Ah, fui para a Bahia e sempre falou, sorria, você está na Bahia, né? Agora eu é. estou descobrindo porque é tão verdadeiro, porque vocês são tão simpáticas que a gente... Mas eu digo mesmo de você, você também é assim. Foi sintonia mesmo. Gratidão, meu querido. Uma boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Obrigada. A live vai ficar gravada para quem perdeu, para depois estar escutando aí o Gelson. Até a próxima. Obrigada a presença de todos. Um beijo grande e até a próxima live do Mediador Empreendedor, segunda-feira. Tchau, Valeu. tchau, Tchau. queridos. Tchau, Gerson. Gratidão mais uma vez.